Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto de iniciação de número 197. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, mais um projeto Iniciação aqui no canal Conexão 3005. Vamos nessa. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui para participar do nosso encontro, né? O programa Projeto Iniciação, que vai ao ar aqui pelo canal Conexão 3005, todo sábado a partir das 20 horas e 40 minutos, ou seja, 20 para as 9, né? Muito bem. Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base são duas bases fundamentais: os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e os ensinamentos do nosso querido mestre, professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Obiose. E, evidentemente, nós, à medida que os programas vão avançando, a gente utiliza também os ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações, né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI, ou início da Era de Aquários. A Era de Aquários é muito importante para o planeta Terra, para a humanidade, em que nós caminhamos, segundo o professor Henrique de Souza, para uma nova civilização. E essa nova civilização deverá iniciar no quarto milênio, a partir do ano 3005. Olha só, ano 3005. Então, daqui a 900 e tantos anos. Muito bem. Então, aí está a grande fase do planeta Terra, que está sendo promovida a uma quinta dimensão. Então, isso aí corresponde, inclusive, aos ensinamentos do nosso mestre Jesus o Cristo, né? A respeito da transformação, das eras, etc., e atingimento de uma nova estágio de evolução da humanidade, assim por diante. No Evangelho, a gente tem muitas referências a esses ensinamentos. Então, está, então, o nosso início aqui de abordagem, né? E dizemos, então, que é muito importante para todo ser humano o projeto de iniciação. A pessoa pode ter muitos projetos na vida, né? Projetos financeiros, econômicos, né? Projetos de família, projetos profissionais, assim, um monte de projetos, né? Mas o projeto, o mais importante, é o projeto de iniciação, ou seja, o autoconhecimento, que leva a consciência humana a atingir patamares indescritíveis da evolução espiritual, né? Então, agora é necessário que aqueles que pretendem desenvolver esse projeto de iniciação, autoconhecimento, se filiem a uma escola iniciática. Veja bem, isso os mestres afirmam, e o professor Henrique de Souza também afirmava isso, né? É necessário que a pessoa se filie a uma escola iniciática. A escola iniciática tem todos as informações e os meios, os objetivos, né, para a transformação do indivíduo num ser superior, né? Agora, escola iniciática, a pessoa tem que escolher. A pessoa tem a liberdade, o livre-arbítrio de escolher a escola iniciática que mais lhe aprover, que ela mais gostar. Nós, de nossa parte, nós indicamos que a pessoa venha iniciar o seu projeto de iniciação justamente na Sociedade Brasileira de Obiose. Aí está um convite, né? Agora, a pessoa pode perguntar: como é que eu posso fazer para iniciar esse projeto de iniciação na Sociedade Brasileira de Obiose? Muito simples. Veja bem, a pessoa entra numa ferramenta de busca da internet, digita lá Sociedade Brasileira de Obiose e vai aparecer o site de Obiose. A pessoa entra no site, lá tem todas as informações a respeito da sociedade, muitas informações muito importantes. Além disso, no site tem lá um botão, e, se não me engano, está escrito lá onde estamos, né? Aperta o botãozinho lá,
e a pessoa tem a possibilidade de entrar em contato com departamentos. Existem muitos departamentos pelo Brasil e no exterior. Então, ali, no botãozinho, clica e ela vai entrar, então, no ambiente que ela vai ter a possibilidade de entrar em contato com um dos departamentos. Agora, a pergunta que vai ser feita é a seguinte: o site vai perguntar para ela assim, para a pessoa, qual é o seu nome e a cidade que você mora? Então a pessoa digita o seu nome e a cidade onde mora. E imediatamente o site responde mostrando qual é o departamento que existe justamente no seu estado. Não é verdade? É claro que esse departamento pode ficar na sua cidade, na própria cidade que ela mora, né? Geralmente na capital do estado, ou então numa cidade próxima, né? Ao departamento. Então, a pessoa tem a possibilidade, então, de fazer o curso de forma presencial. O curso presencial, o primeiro curso, é o curso peregrino. O primeiro curso peregrino. O que a pessoa deve fazer? Entra em contato com o departamento, né? Lá no site tem o endereço, o telefone, o site, o e-mail. A pessoa entra em contato com o departamento e marca o início do seu curso peregrino, né? Já para esse ano, né? Já está começando, em vários departamentos já está em andamento. Estamos em março, né? Então, na maioria dos departamentos, ou talvez em todos os departamentos, o curso peregrino já está em andamento. Agora, a pessoa faz o primeiro grau, curso peregrino. Depois faz mais 4 graus, em sequência, totalizando 5 graus. Totalizando 5 graus, a pessoa tem a possibilidade e o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tornando-se membro efetivo, ela pode, então, ter todas as regalias, né? Pode participar de ritualísticas, pode participar de palestras internas e externas, reuniões internas e externas, pode participar das ritualísticas, né? Isso é muito importante, participar das ritualísticas do departamento, né? E além do mais, hein? Além de tudo, mais importante, ela tem a possibilidade de estudar, de ler as cartas revelação do professor Henrique José de Souza, que os departamentos possuem. E são milhares de páginas, hein, falando sobre cosmogênese, antropogênese, evolução da Terra, evolução, todo o processo de iniciação, né, que é estudado pela eubiose, né? Aí está então o convite que nós fazemos. É claro que pode acontecer que o departamento não seja na sua cidade, ou ainda mais, que o departamento esteja numa localização distante da cidade onde a pessoa interessada mora. Né? Então, aí fica difícil, né? Fica difícil o transporte da pessoa de uma cidade que está distante para o departamento. Né? Então, aí nesse caso, tem uma alternativa, que é o EAD, ensino à distância. A pessoa, então, contactando o departamento, ela pode, então, estabelecer esse contato de começar o seu curso através do EAD, pelo ensino à distância. Ela vai receber as aulas pela internet. Pronto. Recebe as aulas pela internet. É uma maneira de resolver esse problema da distância da sua cidade ao departamento. Aí está o convite, então, que nós fazemos a todos, né? E esperamos que venham muitos irmãos para iniciar esse curso, né? Agora, em março, né? Estamos todos à disposição para dar todas as informações. Muito bem. Então, é isso que nós queríamos dizer inicialmente a respeito dessa questão do curso, né? Que se pode fazer na eubiose relativamente ao projeto de iniciação, autoconhecimento. Muito bem, vamos então continuar aqui os nossos estudos sobre a ciência iniciática que nós estamos desenvolvendo, né? Na sequência desses sábados. Muito bem, então vamos aqui dizer o seguinte, que os hindus, nós estamos falando justamente sobre a ciência iniciática lá da Índia, etc. Né? Os hindus fracionam a história geral em ciclos maiores ou menores, segundo o tempo de seu predomínio. Dos maiores são principais a Idade de Ouro, chamado Satya Yuga, e a Idade de Prata, ou Tetra Yuga, a Idade de Cobre, de Vapor Yuga, e a Idade de Ferro, também chamado Kali Yuga. Então,
esse Kali Yuga, ele tem uma duração de 432 mil anos. E é a base de duração unitária, né, dos outros ciclos que nós citamos aqui. Né? Entre as menores, há as de 100 até 50 anos, das quais pouco se ouve falar, conhecidas que são pelos iniciados dos grandes mistérios. Esta última, por exemplo, é chamada de florescência dos lótus, através da tradição de um novo ser que surge no mundo com missão especial. Esses pequenos ciclos são chamados miniciclos. Então, existe a Kali Yuga e os miniciclos Kali Yuga. Existe a Sati Yuga e miniciclos Sati Yuga, né? São ciclos menores. Mas dentro da evolução do universo é básico essa questão. Né? Existem grandes ciclos e pequenos ciclos. Esses pequenos ciclos são incorporados dentro dos grandes ciclos, como miniciclos. Nós estamos vivendo agora um miniciclo da Kali Yuga. Está terminando um miniciclo da Kali Yuga, e já terminou pela Blavatsky, que fala isso, né? E está começando um miniciclo da Sati Yuga. O miniciclo da Sati Yuga, que corresponde justamente ao desenvolvimento desse miniciclo agora no terceiro milênio, né? na época do Avatara Maitreya. Né? Então, isso aí é muito especial para o planeta Terra, que está passando para o estágio de quinta dimensão. E a humanidade tem a oportunidade de transitar evolutivamente e se integrar na nova civilização. É claro que, para se integrar na nova civilização, a pessoa tem que ter conquistado um nível de conhecimento espiritual suficiente para poder participar e colaborar com a nova civilização. Isso é muito importante. Né? Muito bem? Então, aí está. No começo de cada um desses curtos períodos que nós citamos, um movimento surge entre os homens, tendente a deter a vaga impetuosa da materialidade avassaladora. A decadência cíclica dos nossos dias, demonstrada pelos horrores a que assistimos e que os atuais senhores do mundo não souberam prever, nem muito menos remediar, exigia o aparecimento desse movimento salvador, que nós determinadamente afirmamos estar representado pela Sociedade Brasileira de Obiose. Né? Então, é claro que, desde o início da humanidade, existem forças evolutivas, chamadas forças que agem para o processo evolutivo da humanidade, em direção do seu futuro. Existem forças retrógradas, forças que as forças malignas, né, que tentam impedir a evolução da humanidade. Isso é desde o início da humanidade, há milhões de anos. Né? Então, isso aí, e aqui desde o início também da nossa raça ariana, que é a quinta raça-mãe desse processo evolutivo. Né? Agora, no estágio que nós estamos, é justamente o fim de ciclo. Veja bem, isso aí, nós estamos vivendo um fim de ciclo. Interrompe esse ciclo para o surgimento de um novo ciclo. E esse novo ciclo demanda e vai ocorrer a transformação da humanidade, ou seja, uma parte da humanidade, uma elite da humanidade, vai ter a possibilidade de transitar para a nova civilização e continuar esse trabalho depois do ano de 3005. E durante também o período agora que nós estamos atravessando, que é justamente o terceiro milênio, né? Fazendo esse trabalho de incorporação dessas ideias iluminadas, espiritualistas, a esse processo de transformação da humanidade. Né? Veja bem, é a primeira vez que acontece isso no planeta Terra. Nunca aconteceu. Os espíritas, inclusive, dizem, olha, os nossos irmãos espíritas afirmam algo muito importante e que é verdade. O planeta Terra deixa de ser um planeta de expiação para ser um planeta de regeneração. Tudo bem? Então, o planeta Terra deixa de ser de expiação para a regeneração. O planeta Terra, até agora, as pessoas, evidentemente, cumpriam o processo de resgate kármico, desde milhares e milhares de anos, milhões de anos, né? Resgate kármico. E seres de outros planetas também vinham, provavelmente têm vindo recentemente para a Terra, para cumprir esse processo de soerguimento do seu processo evolutivo, né? A sua redenção. Isso vai terminar no sentido de redenção kármica. Redenção kármica, né? Então, a humanidade passa por um estágio
A Terra passa por um plano evolutivo vibratório superior, da quinta dimensão. É claro que a Terra vai receber ainda no futuro, depois da nova civilização, seres vindos de outros planetas. Mas é claro que com uma evolução superior à nossa, superior à evolução do planeta Terra, né? Provavelmente eles vêm também continuar o seu processo evolutivo. Mas como eles são superiores, eles vêm trazendo ideias novas também, evolutivas para a humanidade. Isso o nosso mestre ele falava frequentemente a esse respeito, inclusive já no terceiro milênio, né? Que muitos seres de hierarquia iriam se manifestar no terceiro milênio e seres de hierarquia, outras hierarquias de outros lugares viriam encarnar na Terra para ajudar o processo evolutivo da humanidade. Né? Então, isso é muito importante esse entendimento. Né? Muito bem. Tais movimentos que nós citamos, né, desses escolas, né, iniciáticas, efetuados, e esses movimentos cíclicos, né, evolutivos, são efetuados ciclicamente. Não podem passar despercebidos a quem estude a história humana dos últimos séculos. Recordemos alguns deles para maior elucidação de quanto vimos apresentando como provas claras, visíveis, da passagem de um ciclo para o outro. Então, nós vamos citar agora vários estágios que a Terra passou, justamente mostrando essa passagem de um ciclo para o outro. Né? Citando aqui o século XIV. O trabalho grandioso de Christian Rosenkreuz, fundador da Rosa Cruz na Alemanha. Hoje, ela se acha em lugar ignorado dos próprios que por aí se intitulam de verdadeiros Rosa Cruzes. O fato é que Rosenkreuz não levou a missão avante, pois teve que fugir. É sempre assim, né? Geralmente os mestres não conseguem levar avante porque a humanidade não está preparada para os seus ensinamentos. E, em casos extremos, né, isso acontece frequentemente, são sacrificados, como Jesus, o Cristo, foi sacrificado. Foi, evidentemente, foi crucificado. Né? Um outro exemplo também desse processo de transformação ocorreu no século XV. A Renascença e as grandes invenções, melhor dito, grandes descobertas, pois ninguém inventa coisa alguma, e sim descobre de acordo com daquilo que nada existe de novo sob o sol. Veja bem, então, no século XV, durante a Renascença, muitas coisas foram feitas de novas. Só que, sempre como a indicação do ensinamento, esse ensinamento nos indica que nada existe de novo sob o sol. Isso é uma citação antiga, né, de um grande pensador, né, e nada existe de novo sob o sol. Na verdade, o ser humano não inventa nada. Ele não produz nada de novo. Tudo existem projeções celestiais que vêm se projetar sobre a Terra, chamadas justamente de avataras. Avataras significa descida da lei. Então, essas forças superiores, chamadas avataras, descem e encontram, por vezes, ou muitas vezes, às vezes poucas vezes, veículos para que essas ideias se manifestem na face da Terra. Mas isso sempre acontece. Então, a pessoa pode dizer assim, então existe um avatar ou duas avatares descendo? Não, é uma chuva. Na verdade, o que existe na face da Terra sempre é uma chuva de avataras. É isso? Chuva de projeções avatáricas em direção da Terra permanentemente. É claro que é necessário que existam veículos adequados para captar essas ideias e transmitir para os seus irmãos na Terra. Né? Então, os veículos, então, são os mestres, né? Ou aqueles que estão medianamente evoluídos a ponto de conseguir transmitir essas mensagens. Né? Muito bem? Então, a descoberta da América por Cristóvão Colombo foi um exemplo típico, né? Como marco inicial do movimento em prol da sexta subraça, hoje em pleno desenvolvimento no Brasil. Na verdade, isso é muito importante. A descoberta da América por Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo não fez nada de novo. Ele foi veículo avatárico do conhecimento superior para fazer essa transformação da humanidade, que foi começar o processo das grandes navegações ultramarinas. Né? Então, e evidentemente, navegações ultramarinas e dando início também à semente
que dá origem à sexta sub-raça, hoje em pleno desenvolvimento no Brasil. No Brasil, né? O século XVI. O século XVI também foi muito importante. Todos os séculos são importantes, cada um com as suas devidas especificidades do processo evolutivo, né? Século XVI, a restauração. As obras de Robert Bailey e a fundação da Sociedade Real de Ciências da Inglaterra. A descoberta do Brasil por Pedro Álvares Cabral, primeiro passo para a formação da 7ª sub-raça ariana na América do Sul, no Brasil especificamente, de que a Sociedade Brasileira de Biose, presentemente, é o seu núcleo central. Aí, então, um outro ser, né, que veio ser veículo da consciência superior para determinar, fazer com que Portugal fizesse esse processo de viagem ultramarinas, né? Em 1500. Né? Em 1500, então, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. É claro que, vamos dizer o seguinte, Cabral não foi o primeiro português a chegar no Brasil. Não foi verdade. Existem relatos e documentos que indicam que lá por volta de 1350, no ano de 1350, 150 anos antes de Cabral, os portugueses já vinham para o Brasil. Já viajavam, atravessavam o Oceano Atlântico e já vinham para o Brasil. E faziam contatos com os índios. Veja bem, então, só que os portugueses não comentavam esse fato. Aliás, não é que os portugueses não comentavam. Os reis de Portugal não permitiam que os marujos falassem sobre esses assuntos. A pena de morte. Veja bem, antigamente era assim. Né? Ou obedecia ou morria. O sistema de antigamente era assim. Né? Ou a pessoa obedecia a ordem do rei ou morria. Então, eles ficavam caladinhos. Né? E vinham para o Brasil, todo mundo ficava calado. E também uma coisa importante, era proibido que os marujos não portugueses viajassem naus portugueses. Era proibido, o rei não permitia, ou os reis, né? Não permitiam que marujos não portugueses viajassem em naus portugueses. Somente portugueses poderiam viajar em naus portugueses. Isso é muito importante. Existe um ensinamento diferente do que é dito, né? Que que viajava em naus portuguesas era Cristóvão Colombo. Olha só que interessante. Isso não coincide com a nossa história oficial, né? Cristóvão Colombo viajava em naus portugueses. Olha só que interessante. E tanto que o que se tem hoje, o conhecimento que se tem hoje, é que Cristóvão Colombo não era genovês, como se diz na história. Ele era português. Tudo bem? Ele não era genovês, ele era português. E tanto que a história que nós conhecemos pela história iniciática nos conta que ele era casado com uma mulher portuguesa. Uma nobre. Ele era casado com uma nobre portuguesa. E tinha filhos em Portugal. E viajava. Então, é por isso que ele viajava em naus portuguesas. Só que, num determinado momento, ele foi e colocou o seu trabalho a serviço da rainha da Espanha. Né? Da rainha da Espanha. A rainha da Espanha aceitou o trabalho de Cristóvão Colombo, né, para fazer as navegações. Só que não tinha finança suficiente para fazer isso. E a história diz que a própria rainha vendeu suas joias, olha só, a própria rainha vendeu suas joias para ter recursos para financiar as navegações espanholas. Agora, e muito importante o seguinte, existem indicações que nos informam o seguinte, que o Napoleão, justamente o Cristóvão Colombo, ele pôs a serviço da Espanha, mas como uma missão cósmica. Ele exerceu uma missão cósmica. A missão cósmica dele era a seguinte: desviar as naus espanholas para o norte. Tanto que eles foram lá no Mar do Caribe, né? No Mar do Caribe. Né? E chegaram, inclusive, na ilha que nós chamamos de Cuba. Quem deu o nome de Cuba foi Cristóvão Colombo, né? Cuba. E Cuba é uma cidade que existe em Portugal. Né? Então, veja que coisa interessante. O Cristóvão Colombo dava o nome às cidades, às ilhas, etc., todos nomes portugueses, não nomes genoveses. Ele dava nomes justamente de Portugal. O exemplo típico é de Cuba. Cuba é uma cidade que existe em Portugal. Olha que importante. Então, o trabalho de Cristóvão Colombo foi desviar
essas navegações espanholas para o norte. Por quê? Para proteger justamente a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Para não, senão, se as pessoas espanhóis virem para o Brasil, prejudicaria o trabalho do Pedro Álvares Cabral. Né? Então, ele foi lá, essa história, né, iniciática, ele foi lá, desviou a Espanha para o norte, e depois Pedro Álvares Cabral, em 1500, ele vem para o Brasil, e não veio, não foi a primeira vez, não. O Pedro Álvares Cabral, conforme o conhecimento iniciático, e hoje a história comum que nós temos, estamos na escola, já estão chegando nesse conhecimento também, que Cabral não descobriu o Brasil, ele veio tomar posse. Ele não descobriu, ele veio tomar posse. Já em 1350, os portugueses já estavam aqui no Brasil viajando e conhecendo os índios. É por isso que nós vemos uma coisa impressionante. Né? Cabral chegou aqui no Brasil, conversou com os índios, bateram um papo, sei lá, e os índios ajudaram até o padre a erguer a cruz que realizou a primeira missa no Brasil. A gente vê as pinturas todas, né? Os índios lá ao lado dos portugueses, os índios indo até o navio, a nau de Pedro Álvares Cabral, né? Existem pinturas mostrando os índios com seus barcos, eles iam até a nau de Pedro Álvares Cabral para lá conversar com ele. Então, existia uma grande amizade entre Cabral e os índios. Ora, como que pode ser isso? Isso indica que não foi a primeira vez que eles conversaram. Na verdade, os portugueses já conheciam os índios já conheciam os portugueses há muitos anos, no mínimo 150 anos antes de 1500. Olha só que importante, o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele nos afirmou e nos afirmava, né, o seguinte, que a história da humanidade, em muitos pontos, está errada. Em muitos pontos, a história da humanidade está errada. E que vai ser necessário reescrever a história. E, consequentemente, eu acredito, e o mestre realmente afirmava, que esse processo de reescrever a história deve ocorrer durante o transcorrer do terceiro milênio, né? Do terceiro milênio, com a ajuda dos mestres, né? Que vêm nos dar ensinamentos a respeito da iniciação, da história da humanidade e assim por diante. Veja só que importantes conhecimentos que a gente tem e que a história oficial não nos dá, mas a história iniciática nos mostra esses conhecimentos muito importantes, que tira dúvidas nossas de muitas coisas, muitas coisas. Muito bem. Aí está, então, no século XVI. Daí nós temos, no século XVII, o ocultismo da Renascença, a Revolução de Oliver Cromwell, na Inglaterra. Está bem, então? É citado, então, na ciência iniciática, o ocultismo da Renascença. A Renascença tem um ocultismo se desenvolvendo, né? no estudo das ciências transcendentais e assim, né? E a revolução foi dada por esse cidadão, né? Oliver Cromwell, né? Na Inglaterra. Depois do século XVIII, agora chegamos aqui num ponto importante. Século XVIII, a Revolução Francesa, exatamente um século antes da brasileira, 1789, 1889. E a mágica trajetória dos condes de Cagliostro e Saint-Germain, através do mistério do Lilium Pedibus Destruens. Não é verdade? Então, aí, então, na Revolução Francesa, apareceram esses dois seres, Cagliostro e Saint-Germain. Veja bem, olha que importante. Né? Isso aí, a história oficial não fala. A história fala coisas muito assim generalizadas sobre Cagliostro, mas Saint-Germain não cita. Né? Agora, o importante na Revolução Francesa, existia, na ciência iniciática e na eubiose, a gente conhece dois termos, chamados construens e destruens. Vem do latim. Construens significa construir. E destruens significa destruir. Tudo bem? Construis e destruis, ou seja, construir e destruir. Na Revolução Francesa veio Saint-Germain. Saint-Germain veio no sentido de construens. E o Cagliostro era o oposto, veio com o sentido do destruens. Tudo bem? O que aconteceu, então? Como é que nós podemos entender? A ciência, a história diz que a Revolução Francesa foi uma coisa épica, uma coisa extraordinária, que ajudou a evolução humana, etc. Não, não é verdade. A Revolução foi uma tragédia. A Revolução Francesa foi uma tragédia. Foram mortes terríveis, né? Execuções terríveis de todos os lados, uma coisa bárbara. Não deveria ter acontecido.
Aconteceu por cobrança kármica, e justamente por ação de Cagliostro, que é o Destruis. O Cagliostro, ele fez a sua iniciação, nasceu justamente na Europa, e fez a sua iniciação no Egito, né? Em Luxor, fez a sua iniciação lá, desde pequenininho. Ele foi educado no Egito e veio com aquela intenção e aquela ordem iniciática de fazer o seu processo através do Destruis. Só que o Saint-Germain, ele não era contra a destruição da monarquia. Veja bem, vamos deixar bem claro, Saint-Germain não pregava a destruição da monarquia. O Cagliostro, sim, pregava a destruição da monarquia e a instituição da república. O Saint-Germain aproximou-se de Maria Antonieta ele tentou falar com Luís XVI, que era o rei daquela época, né? Ele falou com Maria Antonieta, ele pedia para Maria Antonieta que ele queria conversar com Luís XVI, mas Maria Antonieta não fez essa ligação. Maria Antonieta não possibilitou essa conversa entre Saint-Germain e Luís XVI. Então, aconteceu o seguinte, a monarquia foi se submetendo a uma série de exigências, né, do processo lá político da época, né, e até ponto que Luís XVI foi guilhotinado e Maria Antonieta também, os dois foram guilhotinados. E aí houve a Revolução. Ocorreu a Revolução, né, e isso foi durante a Revolução, e a monarquia foi destruída, foi desmanchada e foi originada a República. Só que, no final, essa República não permaneceu, porque a França ficou destruída. Na verdade, a Revolução Francesa destruiu a França. A turma dizia assim, a Revolução construiu a França. Não, não foi isso. A Revolução Francesa destruiu a França. A França ficou em frangalhos. E aí surgiu quem? Uma pessoa, um ser, para reconstruir a França. Napoleão Bonaparte. Né? Aí Napoleão Bonaparte surgiu. E ele mesmo dizia, na época, que a missão dele era reconstruir a França. Tudo bem, assumiu o poder lá, assumiu o poder e conduziu a França durante vários anos, né? Só que, veja que importante, Napoleão não era republicano. Ele não agiu de forma republicana, ele agiu de forma aristocrática. Ele foi, justamente, manteve o látigo, aquela pressão sob a forma de monarquia, né? E fez os seus dias de governança como monarquia, né? Interessante, né? Ele mesmo, Napoleão, não seguiu aquilo que a Revolução Francesa disse que havia conquistado, que era o poder da República, né? Veja como é a história. E o próprio Napoleão, nesse processo todo, ele veio com uma missão específica, o Napoleão veio com uma missão específica de fazer um trabalho muito importante na Europa, mas ele não cumpriu, né? O nosso mestre disse que o Napoleão ele traiu a sua missão, traiu o dever que ele devia realizar, né? E acabou, então, karmicamente, acabou morto, né? Acabou morrendo, né? Nas mãos dos ingleses, né? Então aí está, o fim dele foi também triste, né? Foi derrotado e morreu, ficou preso e morreu nas mãos dos ingleses, né? Muito bem. Então está esta história então da Revolução Francesa, é muito importante. Na eubiose estuda-se nos graus e depois nas palestras, tudo internas, estuda-se muito esse processo, a questão da Revolução Francesa, no sentido iniciático, isso é muito importante. O importante é entender a Revolução Francesa no sentido iniciático, tudo bem? Aí está então colocado essa ideia, né? Tudo bem? Agora vem o século XIX. Século XVIII, Revolução Francesa. Né? Agora aparece o século XIX, que foi um século fantástico. Né? Qual é a coisa fantástica que surgiu no século XIX? O aparecimento de Helena Petrovna Blavatsky, a mulher incompreendida, aqui em Rosso de Luna, um intelectual muito grande da Espanha, né? Rosso de Luna, ele cognominou, deu o título de Blavatsky de A Marte do século XIX. A Marte do século XIX, trazendo para o Ocidente o facho sagrado da sabedoria iniciática das idades. Ou seja, a teosofia, e fundando a Theosophical Society para ativar na América do Norte o movimento citado para a sexta subraça. Estava determinado o surgimento da sexta subraça
com Blavatsky, tá? Seguindo as determinações de Blavatsky, mas isso aí mudou com o tempo. Né? Em 1956, aquele projeto que estava determinado para surgir na América foi transferido para o Brasil. Então, o Brasil ficou com a missão de originar a quinta raça-mãe, sub-raça, e a sexta sub-raça. E o que não deixou de ser feito, apesar do gravíssimo erro de ter com o coronel Estienne Olcott, que era companheiro de Blavatsky, transportado sua sociedade para a Índia, que nada tinha de ver com o assunto, pois andar para trás é involução. Então, num determinado momento, Blavatsky e o coronel Olcott, que era o seu companheiro de trabalho, né? Os dois trabalhavam, era uma parelha, né? Parelha manúsica, né? Eles trabalhavam juntos. Mas num determinado momento, o que aconteceu? Eles saíram de lá e foram para a Índia, adiar na Índia. E lá levaram a Sociedade Teosófica para lá. O nosso mestre, professor Henrique José de Souza, ele nos ensinou que isso não deveria ter ocorrido. Blavatsky deveria ter permanecido na América, nos Estados Unidos. Né? Agora, Blavatsky não tinha condições. Não foi por erro dela ou por incapacidade. Foi uma coisa terrível. A Blavatsky foi muito perseguida. Entendeu? Diziam que ela era uma pessoa que não tinha condições culturais para fazer aquilo, que ela inventava coisas, copiava coisas dos outros. Né? Diziam que ela não tinha... os próprios cientistas falavam isso, os homens intelectuais, as mulheres, né? Que ela não tinha uma biblioteca suficiente para escrever tudo aquilo. Mas Blavatsky mesmo dizia. Ela dizia assim, não sou eu quem escreve as coisas. O Blavatsky está nos livros dela escrito. Ela diz o seguinte nos livros, escreveu, não sou eu quem escreve as coisas, são os mestres que me trazem o conhecimento e eu escrevo. Então, precisa de biblioteca? Não precisa de biblioteca. Para que ter uma biblioteca se os mestres trazem o conhecimento? Na verdade, isso não precisa de tudo. Né? Então, inclusive o coronel Olcott também, ele foi levado para encontrar com Blavatsky. Né? Inicialmente, ele não acreditou em Blavatsky, mas depois, quando ele percebeu Blavatsky, ele se associou a Blavatsky e fizeram uma dupla maravilhosa. Né? Aliás, eu devo até comentar, existe um livro do Olcott, né? Um livro muito especial do Olcott, né? Em que ele conta a história do seu encontro com Blavatsky. Houve uma reunião sobre estudos de ciência iniciática nos Estados Unidos, né? E Olcott e um amigo dele foram convidados para essa reunião. E lá estava presente Blavatsky. Então ele conta que ele olhou para Blavatsky e falou para o amigo, nossa, que mulher estranha. Ele já falou isso, né? Ele falou para o amigo, ele conta isso no livro dele, né? Ele falou assim, mas que mulher estranha. Ele percebeu, não é mulher estranha, ele percebeu Blavatsky algo incomum. É uma mulher incomum. Ele percebeu isso. Tanto que aproximou-se dela e formaram uma dupla de trabalho, né? Uma dupla de trabalho e permaneceram assim até o final, né? Então, só que foram para levar a Sociedade Teosófica para a Índia. E o professor disse que não devia ter acontecido isso. Mas Blavatsky foi muito, muito perseguida. Eu nem vou contar aí, entrar em detalhes, porque é tão terrível que nem vale comentar. É uma perseguição terrível, tanto do lado cultural como do lado moral. Veja, tanto do lado cultural como do lado moral. Veja bem, acusavam ela de muitas coisas. Ela foi perseguida. Então ela foi... resolveram levar a Sociedade Teosófica para a Índia, né? Aí está. Muito bem. Aí houve, então, proclamação no mesmo século da República Brasileira. Quando a Sociedade Teosófica foi levada para a Índia, houve a proclamação da República Brasileira. Desencarna na Índia, 1883, o último rebento que o Oriente deveria oferecer ao mundo como centro espiritual que até ali fora do mesmo mundo e cujo nome era Ramakrishna. Então, em 1883, desencarnou na Índia justamente esse ser elevado chamado Ramakrishna. Nascimento na mesma época em Salvador, Brasil, de alguém, 1883, hein? Nascimento nessa mesma época no Brasil, em Salvador, de alguém que devia chefiar o movimento em prol do advento da 7ª sub-raça, nascimento que se deu à meia-noite como o de HPB. O professor nasceu à meia-noite. E HPB também nasceu à meia-noite. Interessante que grande parte dos seres que nascem à meia-noite, durante a noite.
Né? Interessante, né? Então, não é por menos que a gente comemora o nascimento de Jesus, o quê? O Natal, à meia-noite. Na verdade, por que a gente comemora o nascimento de Jesus? A noite de Natal, a gente comemora o auge da comemoração, é a meia-noite do dia 24 de fevereiro, né? De dezembro, né? Uma coisa impressionante. Né? Então, ele nasceu no dia 15 de setembro de 1883, sob a égide, como exigia a lei, de Mercúrio, em Virgem, pois a quinta raça, por ser aquela que se desenvolveu em Manas, o mental, é dirigida pelo Buda Mercúrio, como já dissemos em outro lugar desse estudo. Ano da maior chuva de estrelas já constatada em toda a história e da erupção de Krakatoa. Quando o professor nasceu, houve uma grande erupção em Krakatoa, né? Lá no Oriente. Né? Krakatoa, várias ilhas sumiram, muita gente morreu. E a história nos diz, né, da época, né, que esse vulcão, a erupção desse vulcão Krakatoa, levantou uma quantidade enorme de cinzas. E essas cinzas foram cair em Londres. Olha só, olha que coisa impressionante. 1883. As cinzas se elevaram no espaço e foram cair em Londres. Aliás, recentemente nós tivemos casos aqui de erupções de vulcões, né? Não terríveis, mas de certa monta, né? E ocasionando o desvio da rota dos aviões. Os aviões não podem passar nesse lugar por causa das cinzas. Né? Então, acontece um acidente. Né? Então, e ocorreu também a erupção de Krakatoa e a maior chuva de estrelas já constatada em toda a história. O nosso mestre diz, o professor Henrique de Souza, diz que essa erupção de Krakatoa foi justamente uma manifestação das forças ocultas, das sombras. A força das sombras que se mostraram ali para justamente em contraposição ao nascimento do professor Henrique de Souza. Aliás, na própria doutrina secreta, dá pela página 60 do primeiro volume, em torno da página 60, existe uma escrita da própria HPB, que ela escreveu o livro, né, dizendo que no século XIX, no século XX, no século XX, né, a partir do século XIX, iria surgir alguém com uma capacidade espiritual muito grande para dar continuidade a todo esse processo, né? E, evidentemente, indicando o trabalho do professor Henrique de Souza durante o século XX. Né? A HPB deu aquele impulso no século XIX, depois o professor no século XX. Aliás, não devemos esquecer que o trabalho da HPB foi inicialmente o impulso por Allan Kardec. Olha só, Allan Kardec, logo no início do século XIX, ele deu aquele impulso, né? Mostrando que existiam seres desencarnados. Ele propôs. O mundo passava por um estágio de materialidade muito grande. Era um processo de materialidade muito grande. Né? Então a lei coloca Kardec para demonstrar para a humanidade que existia um processo espiritual fora do corpo humano. E que existiam espíritos ou seres desencarnados. E o próprio Kardec deixou bem claro nos livros e demonstrou com experimentos, etc., né? Os seus próprios livros foram, ele mesmo declara que foram escritos por esses seres, assim como a HPB afirma que o que ela escreveu foi ditado por seres de hierarquia, né? Isso é muito importante. E o próprio mestre também, né? O próprio mestre é o professor Henrique de Souza, mas ele adota, a lei determinou que ele adotasse a sigla JHS, né? JHS, que significa uma consciência que está além do segundo trono, lá nos mundos superiores, e que ele servia de veículo para essa consciência. Servia de veículo para essa consciência. Tanto que, quando ele escreve as revelações, todos que entraram na Revolução, e aqueles que já estão na Revolução sabem disso, né? Quando ele escreve as revelações, ele assina assim, JHS. Aliás, uma assinatura já parece um carimbo, né? JHS. Ele não escreve Henrique José de Souza, ele coloca JHS, porque justamente ele está sendo veículo da consciência superior. Agora, é claro que quando o professor Henrique escrevia em Darana ou em artigos para jornais ou que fossem revistas, ele escrevia Henrique José de Souza. Ele se declarava como mestre, né? Henrique José de Souza. Então é muito importante esse entendimento, né?
dessa vinda justamente do Allan Kardec, que preparou o trabalho. Depois veio Blavatsky, né, que ela trouxe um conhecimento extraordinário para o Ocidente, aquele conhecimento da Índia, do Tibete, foi tudo trazido para ela. Nunca a humanidade tinha recebido tanta quantidade de ensinamentos superiores como no tempo de Blavatsky. E depois, ela mesma disse que um outro continuaria esse trabalho, nascendo no século XVIII e no século XIX e continuando o trabalho no século XX. E, além do mais, veja bem, continuando o trabalho de Blavatsky no século XX e abrindo caminhos para o século XXI. O nosso mestre faz isso. Ele faz essa ligação do século XIX e século XXI. Ele pega aquele conhecimento todo da teosofia, não é isso? E dos outros grandes mestres, e conduz, através do século XX, nos seus ensinamentos, conduz para o desenvolvimento de uma nova possibilidade evolutiva, de um novo ciclo, justamente no terceiro milênio. Não é isso? Então, assim, século XVIII, XIX, XX. Melhor falando, século XIX, XX e XXI, que nós estamos agora, XXI. E é claro que jogando isso aí, tudo para o século XXII, que vai ser justamente o surgimento, no ano 3005, da nova civilização. Olha só que coisa importante que nós estamos presenciando nos dias de hoje. Né? Coisa extraordinária. Né? Aí, século XX. Aí, o século XX foi um século muito difícil. Foi um século difícil, de muitas guerras, muitas lutas. Né? Um século muito difícil. Né? Aliás, a guerra sempre foi uma característica muito importante, importante não, degradante da humanidade. Né? O próprio professor Henrique de Souza, ele sempre afirmava que a guerra era a maior das piores coisas que tinha, era a guerra. Né? Uma coisa terrível. Ele dizia que a guerra era a pior coisa que podia acontecer na humanidade. Né? Mas eu, quando eu era jovem, eu comecei a estudar, bem cedo, eu tinha uns 13, 14 anos, eu li um autor, não me saiu da cabeça até hoje. O nome do autor eu não me lembro agora, eu preciso pesquisar. Mas eu li esse autor, ele definiu a paz. No livro dele, ele fez uma definição de paz na Terra. Então, isso eu nunca mais esqueci. Ele disse assim, paz é o intervalo entre duas guerras. Ele falou isso. Aí disse, nunca mais esqueci. Olha o que ele falou, paz é o intervalo entre duas guerras. Então, é assim, guerra, paz, guerra, paz, guerra, paz. Agora, isso vai ter um fim. É claro que no desenvolvimento do século XXI, isso aí vai amainar essas guerras, até o ponto do século XXII, no terceiro milênio, no quarto milênio, as guerras vão sumir da face, já terão sumido da face da Terra. Né? Muito bem. Século XX, então. Conflagração europeia. A grande Revolução Russa e outras no México, Portugal e Espanha, trazendo muitas revoluções, né? Rússia, México, Portugal e Espanha. Esta, na Espanha, trazendo a queda da monarquia e a proclamação da República, em vários países, inclusive no Brasil. Movimentos esses tendentes a uma modificação geral, quer política, social, religiosa e, por que não dizer, científica. Isso é muito importante. Né? Junte-se a isso, século XX, né? As grandes descobertas que dia a dia vêm maravilhando o mundo, a começar pela aviação, a telegrafia, o cinema falado, né? Na época, né? A televisão e agora a internet, né? Muito mais, né? O que chamamos de inteligência artificial, e incluindo também as grandes viagens espaciais, né? Os teleguiados, assim. Então, a televisão, e inúmeras outras que seria muito fastidioso falar, e compreender-se-á termos chegado ao momento de transição de um ciclo para outro e a necessidade de um movimento espiritualista, tal como dirigido pela Sociedade Brasileira de Biose. O século XX foi caracterizado por uma evolução científica enorme, enorme, né? Tanto que o DNA foi nos anos 1957 que foi teve uma ideia do DNA, o início, né, como conhecemos hoje, né, e outras tantas descobertas, né, importantes, né, justamente as grandes cirurgias, né, transplantes e antibióticos, uma revolução muito grande. Né? Muito bem. Esse movimento de transformação não podia deixar de realizar-se no Brasil, não só pela vastidão territorial desse país,
e caráter elevado de seus filhos, como por outros motivos plenamente apontados pelos estudos que nós realizamos na ciência iniciática. Né? Então, o Brasil, como um país privilegiado no sentido de ter uma missão muito importante. O Brasil é determinado por lei cósmica para ser justamente o berço da nova civilização. Então, o povo brasileiro, pelo menos a elite que deverá conduzir para esse estágio de evolução, tem essa enorme obrigação e dever cósmico de realizar essa transição do nosso mundo para uma nova civilização. Em resumo, os fenômenos cíclicos estão dentro das próprias leis universais. Como disse o grande vidente Emanuel Swedenborg, esse grande estudioso, Emanuel Swedenborg, ele falou o seguinte, Swedenborg: a lei mais essencial da natureza é a da vibração. Um ponto morto, um ponto imóvel é absolutamente impossível dentro do nosso sistema. Quer dizer, nada está parado, tudo está em movimento. Os movimentos sutis, que chamamos de vibrações ou ondas, os mais vigorosos, que denominamos oscilações, as trajetórias dos planetas, que designamos as de órbitas, as épocas da história, que conhecemos como ciclos, tudo é movimento ondulatório, cíclico, de ondas no ar, no éter, na água, na terra, por nebulosas, pensamentos, emoções, de tudo quanto é imaginável. Então, Swedenborg ele fala isso, né? Do processo de transformação das coisas através do processo vibratório. Nada está parado, tudo está em movimento, né? Tudo está em movimento. Isso é muito importante, então, veja bem, esse grande cientista, né, falando dessa enorme, esse filósofo falando desse enorme entendimento a respeito da evolução da humanidade. Como é sabido, continuamos, cada Manvantara, alguns preferem dizer Manvantara, se compõe de 7 rondas, cada ronda de 7 raças, cada raça 7 sub-raças, das quais cada uma comporta 7 ramos ou famílias, e estas se multiplicam em tantas divisões quanto foram os efeitos kármicos. Então, esse ensinamento diz que o progresso da evolução demanda-se através de rondas, né? Cada ronda com 7 raças, cada raça com 7 sub-raças, e cada sub-raça com 7 ramos raciais ou famílias, né? E essas se multiplicam em tantas divisões quantos foram os efeitos kármicos. Veja bem, que nesta divisão, desde o processo das rondas até baixo, até o ponto fundamental é a família. Olha só que importante. Vai descendo a ronda, raças, sub-raças, até chegar na família. Isso é um ponto muito importante para o conhecimento iniciado. A base do desenvolvimento da humanidade é o que é a família. Vamos falar novamente? A instituição mais importante que existe na humanidade é a família. A gente pode citar um monte de instituições, né? Legais, políticas, e etc. Muitas instituições, né? Mas a instituição mais importante é a família. Tanto que nós podemos dizer o seguinte, olha, basicamente na evolução de um país, quando a família vai mal, o país vai mal. Quando a família vai bem, o país vai bem. Então, o processo todo de desenvolvimento de uma nação é justamente a educação da família, a educação do filho, é isso? Através do caráter. É isso? A cultura é dada pela escola, mas o caráter é dado pela família. Então, isso é muito importante. Caráter é originado dentro da família, a cultura na escola. Tudo bem? Isso é muito importante para o nosso conhecimento iniciático. Né? Muito bem. Em resumo, sempre que um ramo, uma sub-raça ou uma raça deve vir à luz, presenciamos o esgotamento de um ciclo, dilatado ou não, conforme o caso. Veja, o ciclo. Então, nesse processo de manifestação das famílias, das raças, sub-raças, etc., está vinculado à evolução dos ciclos, são evoluções cíclicas. Então, Blavatsky confirma que estamos passando por uma mudança de ciclo com as seguintes palavras. Olha, agora palavras de Blavatsky. Helena Petrovna Blavatsky. Olha o que ela falou. Ela escreveu. Em breve chegaremos ao fim do ciclo. Ciclo menor. Já se vê dentro de outro maior, ao qual se prefere chamar de idade, ou seja, Kali Yuga. Os cataclismos se sucedem. Grandes forças estão sendo acumuladas para esse fim em diversos lugares.
Então, veja bem, então esse é muito difícil de entender isso. Estamos no processo de Kali Yuga, num ciclo maior, mas no processo menor, estamos no fim do ciclo de Kali Yuga, o miniciclo de Kali Yuga. Blavatsky diz assim, já passamos pelo fim de um miniciclo de um Kali Yuga. Agora estamos no processo de desenvolvimento de um miniciclo da Sati Yuga. Não é a Sati Yuga no sentido de ciclo, é a Sati Yuga no sentido de miniciclo. Então, quando atingirmos lá o terceiro milênio, o quarto milênio, é claro que esse miniciclo da Kali Yuga estará bem desenvolvido e uma parte dos seres humanos, né, estarão desenvolvendo esse trabalho para a nova civilização, né? E, então, isso é muito importante, então, esse conhecimento que nós desenvolvemos a respeito de todos esses assuntos. Veja, nós podemos ver como é gigantesco esse trabalho, né, esse estudo. Agora, é muito importante a gente entender que existe a história oficial que ensina de uma maneira, existe a história iniciática que ensina de outra maneira. A história iniciática é dada pelos conhecimentos dos mestres. A história oficial é feita pela pesquisa, que o historiador faz, etc. Mas, como disse o nosso mestre, a história nem sempre é verdadeira, ela é falsa. Porque o historiador, na sua época, ele faz a história de acordo com o pedido do rei, né? Ele não vai escrever uma história para agradar o rei, ele escreve uma história que agrade ao rei, não é verdade? Então aí está a falsidade, não é verdade? Cada país escreve a sua história para agradar o seu rei, naquela época, o seu rei. Então a história tem essa falsidade. A história tem que ser, evidentemente, desvinculada de todos esses interesses pessoais, ou da realeza, ou governamentais. Tem que falar a verdade. Agora, o nosso mestre diz que a verdadeira história deverá ser escrita, e já está sendo reescrita. E na continuidade do terceiro milênio, essa história vai surgindo. A verdadeira história vai surgindo para a humanidade, e nós vamos ter o registro real daquilo que corresponde à história da humanidade. Tudo bem? Então, estamos terminando aqui a nossa fase, a primeira fase do nosso programa, né, que foi falar sobre essas questões iniciáticas, e nós passamos aqui a palavra, então, ao nosso irmão Carlos Nascimento, e abrimos, então, a participação para os nossos irmãos que estão reunidos aqui, para fazer perguntas, fazer observações, dar as suas sugestões, opiniões, e assim por diante. E como eu disse, né, e eu sempre brinco, mas eu não devo deixar de... E até discordar, pode até discordar. Eu vou dizer, e quando eu falo que pode até discordar, eu me baseio no ensinamento do professor Henrique José de Souza. É uma brincadeira, mas não é uma brincadeira por ser brincadeira, ele fala uma coisa séria. O professor disse o seguinte: cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Estuda, medite, compare e tire as suas próprias conclusões. Muito bom, professor. O senhor fez uma trajetória histórica muito interessante, né? Desde a Revolução Francesa, né, professor, que para mim foi o primeiro marco, né, da Era de Aquário, né, com o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. E foi um movimento que ninguém entendeu, né, professor? Se o movimento tivesse sido construído e concluído, né, de maneira que se deveria, né, eu acho que o mundo estaria muito bem melhor hoje, né? Isso no século XVIII, né? Finalzinho do século XVIII, a Revolução Francesa. E depois vem o século XIX, né? Com aquele progresso, com a Revolução Industrial, tudo, e o mundo, né, caminhando para uma materialização, né, não só pelo aquecimento da indústria, mas também pelos pensadores, né, professor? Os pensadores, o iluminismo, então eles se distanciaram um pouco da espiritualidade e adentraram mais na materialidade. Então, Allan Kardec vem tentar equilibrar tudo isso, né? Pois é. Então, a gente tem que deixar bem claro, né, que, na verdade, vamos dizer assim, pela lei cósmica, a Revolução Francesa não deveria extinguir a monarquia. Não, isso é um erro. A Revolução Francesa, iniciaticamente, não foi... aquele evento não foi para produzir a república, mas sim para manter a monarquia. Saint-Germain, ele propunha para Maria Antonieta, e ele queria falar isso para Luís XVI, mas não conseguiu se encontrar com Luís XVI. Ele dizia manter a monarquia com reformas.
né, fazer uma constituição, etc., mas o Luís XVI seria mantido no cargo e outros dos seus filhos ficariam reinando. Né? Mas, infelizmente, a monarquia foi derrubada, surgiu a República, na época, não deu certo, foi um sofrimento muito grande, e a República não conseguiu permanecer, porque aí, como eu disse, Napoleão veio em seguida e se manteve como um rei, né? Um imperador. Muito bom. Então, e é tudo isso, né? Século XIX, né? Foi um século assim que tentou se equilibrar a espiritualidade com Allan Kardec, Helena Blavatsky, né? E foi no século XIX que nosso mestre também nasceu, né? Em 15 de setembro de 1883, né? E aí vai, né? E século XX, né, professor? Foi um século de muitos conflitos, né? E o lado bom desse conflito, professor, é que muitos imigrantes europeus vieram para o Brasil, né? Italiano, alemão, Sim, claro. muitos judeus, né? Que de várias partes da Europa acabaram vindo para o Brasil. Isso aí já está na nossa história, que muitos vieram por questão das guerras, né? Muitos vieram por questões econômicas, né? No século XIX, depois no século XX, começou no século XIX a Revolução Industrial, né? Então, mas uma revolução industrial que era uma perversidade muito grande, né? As pessoas trabalhavam 15 horas por dia, 18 horas por dia. Né? Depois, então, com o tempo, aí estabeleceu-se, a coisa foi evoluindo, estabeleceu-se com o tempo a determinação que trabalha 8 horas, descansa 8 horas e faz as suas coisas pessoais durante 8 horas, totalizando as 24 horas. Né? Então, foi uma conquista isso, né? A regularização do tempo de trabalho. Antigamente, a pessoa trabalhava 15 horas, 16 horas ou mais. Né? A Revolução Industrial. Né? Então, o século XIX foi assim, o século XX também. Né? E as grandes guerras também do século foi uma coisa terrível. Né? Mas são cobranças kármicas que ocorrem, né? E isso aí foi inevitável. Muito bom, professor Gilberto. Você tem alguma colocação para fazer? Oi, Carlos. Boa noite a todos. Recadinho para o pessoal que está acompanhando, tem bastante gente aqui, muitos recados aqui no chat. Obrigado aí para todo mundo, tem bastante comentário hoje, hein? Bom, para quem está acompanhando aí ao vivo ou assistindo aqui o vídeo gravado, não esqueça de deixar o seu... Ou você deixa o comentário aqui ao vivo, no chat agora, né? Ou deixa no vídeo gravado, caso você esteja assistindo o vídeo depois. O professor ele responde aí a todas as perguntas, né? Deixadas aqui no chat ou no vídeo da transmissão. Aquelas que dá tempo, né? Pode ser que eventualmente pela quantidade a gente não consiga responder todas as perguntas aqui do chat, mas oportunamente, caso fique alguma de fora, ela será respondida. Todas as perguntas são respondidas, mesmo que numa oportunidade posterior. E não esquece de curtir o vídeo, né? Isso é importante. Clica aqui ali no joinha para curtir, para dar o like, né, no vídeo, porque ajuda o YouTube, né, a enviar toda vez, assim, a cada clique que é dado no vídeo, né, no momento aqui da transmissão, o YouTube ele envia para um número maior de pessoas. Então, ajuda que ele considera que o conteúdo que está sendo produzido aqui por nós tem relevância dentro da plataforma. Então, por isso que a gente pede que curta, né, o vídeo para dar um melhor engajamento. Se for a primeira vez por aqui, se inscreva no canal, clica ali no sininho, né, para receber as notificações. Sempre que houver o nosso programa aqui de sábado ou alguma outra atividade aqui no canal Conexão, você é avisado do programa, né? Hoje à tarde, por exemplo, nós tivemos aqui uma transmissão falando sobre Atlântida. É um tema bem interessante. Foi feito lá no departamento de Santana, da Sociedade Brasileira de Eubiose, e tá aqui no canal.
Então, quem está assistindo aqui ao vivo agora, pode depois... Opa, peraí que está havendo uma briga aqui. Tem uns gatos discutindo aqui. Então, você pode assistir, né, o vídeo aqui no canal, esse que eu havia comentado sobre Atlântida, e compartilhe, né, esse conteúdo para pessoas que gostam desse tema, que gostam desse assunto, que apreciam, né, esse tipo de conteúdo, porque serve como base de apoio, né, como base de estudos, principalmente para aqueles que estão começando nesse universo, né, buscando, pesquisando, aqueles que vão iniciar, né, por exemplo, tem muita gente está começando, por exemplo, o Peregrino, né? Tem muitos departamentos que estão iniciando as suas aulas, tem o departamento online, então tem várias opções aí para quem está começando os seus estudos agora no começo do ano. E os vídeos aqui no canal, eles servem como referência apenas até para você ter uma base, né? Assim, filosófica, inicial, de linguagem, né? Para entender um pouco do que é tratado, pelo menos inicialmente, ajuda bastante, fica aí como dica, tá bom? Então, é isso. Vamos nessa, Carlos. Eu tenho uma pergunta aqui, Ana Cristina de Araújo, né? Qual o valor iniciático da Revolução Francesa? Então, vou dar uma resposta iniciática, né? A Revolução Francesa pretendia, no sentido divino, né? Trazido por Saint-Germain, né? Manter a monarquia e com adequações específicas, né? Como novas leis, etc., mantendo a monarquia, né? Então, muitos dizem que o grande objetivo da Revolução Francesa foi começar a República. Isso, pela parte histórica, a gente pode entender dessa maneira, mas pela parte iniciática, não. O objetivo daquela época, juntamente com o rei e a rainha, era justamente manter a monarquia com transformações, como alterações das leis, estabelecimento de leis mais adequadas para a época e assim por diante. Então, mantendo a monarquia. Né? Muito bom, professor. Deixa eu ver uma outra aqui. Sempre tivemos expoentes espirituais na história humana nos séculos passados. Quais são os expoentes de hoje, professor? Mas, se não os temos, por que não os temos? E há governantes retrógrados da evolução? Essa pergunta é muito, muito interessante, né? Sempre tivemos expoentes espirituais na história humana nos séculos passados. Interessante que hoje, na época atual, a gente não tem muitas notícias, né? No século, por exemplo, do tempo do século XV, XVI em diante, né? Até o século XVIII, XIX, né? Ocorreram muitas transformações na ciência, na música, né? Grandes compositores, grandes óperas, uma coisa fantástica, né? E tudo isso, eu devo dizer, foi determinado pela ação de Saint-Germain. Foi Saint-Germain que produziu esse processo de transformação da humanidade no campo da ciência, no campo da arte e assim por diante. Hoje já temos, evidentemente, muitas expoentes por aí, mas não temos assim uma divulgação específica, né, para o público em geral dessas grandes movimentos, né, culturais e evolutivos, né, na época. Mas os movimentos continuam, né? E temos agora a participação específica dessas transformações na informática, né? Isso realmente mudou a história do planeta, né? A informática, né? Os computadores, os celulares e assim por diante, né? Não só também na medicina, né? Na informática e assim por diante. Então foram transformações específicas para a nossa época, né? Quer dizer, cada época com a sua transformação específica, né? Então, nós vivemos uma época espetacular, transcendental, mas isso precisa ser usado para a evolução da humanidade, né? Então, se não os temos, por que não os temos? E são os governantes retrógrados da evolução. Bom, é claro que o planeta Terra tem ainda, infelizmente, aquele problema de governamental, né? Nós temos conflitos, né? Permanentes conflitos entre forças
bélicas e assim por diante, né? Pessoas que exploram os outros, né? Escravizam e assim por diante. A humanidade não se libertou disso ainda. Mas é claro que agora, no terceiro milênio, a tendência é haver uma amenização desse processo todo pela transformação que a própria lei cósmica vai fazendo na face da Terra, né? Porque é claro que vai haver uma depuração, né? Aqueles que não estiverem preparados para a nova civilização serão retirados da Terra e levados para outros planetas. O nosso mestre falou isso, né? Ele deixou bem escrito isso aí. Quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra e será levado e está sendo levado para para planetas mais primitivos para fazer a sua recuperação espiritual, a sua redenção, né? Então isso é muito importante. Sempre nós devemos ver o seguinte, que o que Jesus falava, a separação do joio e do trigo, né? Agora, sempre lembrando que Deus ele age através do amor e do perdão, não é verdade? Deus não pune nem castiga. Vamos deixar bem claro isso? Deus, a lei cósmica, não pune nem castiga. Ela dá sempre oportunidades para a regeneração. Então, aqueles seres que estão sendo retirados da Terra para outros planetas, eles estão tendo a oportunidade de fazer o reinício do seu trabalho evolutivo, né? E aqueles que ficam, aí não se sabe quem vai ficar, quem não sabe, só a lei sabe. Quem vai ficar, só a lei sabe, né? Só a lei sabe quem fica e quem não fica. Mas aqueles que ficam vão para a nova civilização. E aqueles que não ficam vão reencarnar em globos primitivos. Então é o processo de seleção que vai estar acontecendo na Terra. É por isso que devemos dizer o seguinte, olha, esse processo de atingimento da nova civilização é irreversível. Muita gente diz assim, pode não dar certo. Não, isso é impossível. Vai dar certo. A nova civilização vai acontecer. Isso é inevitável, porque vai haver uma depuração. A lei faz uma... Isso nunca aconteceu na Terra. Há uma separação do joio e do trigo, conforme Jesus falou, né? Então, na sua época, né? Então, inevitavelmente, o planeta vai passar por um processo de seleção e a nova civilização vai surgir. Outros que não conseguirem ir para a nova civilização vão para planetas de regeneração, mas, na verdade, ninguém vai se perder. Todos vão ter a oportunidade de chegar à casa do Pai. Muito bom, professor. O Celso Maia coloca, pela importância que tem no processo de transição, há um expoente espiritual na eubiose? A eubiose, o professor Henrique de Souza, ele dá esse expoente espiritual da eubiose é justamente a transformação interna, né? O processo de transformação interna, né? A esposa do professor, a dona Helena, ela falava isso, vigilância dos sentidos. Né? Nós devemos vigiar os nossos sentidos para não cometer os erros e não aumentar o nosso karma, né? Ou não criarmos novos karmas. Né? Então, o expoente espiritual da eubiose é justamente dar essa fixação, essa visão exponencial de que é importante o autoconhecimento. E o próprio professor Henrique de Souza, ele faz uma definição da eubiose muito importante. O professor diz o seguinte, eubiose é teosofia posta em prática. Olha só que coisa, eubiose é teosofia posta em prática. Então, tudo aquilo que a HPB deixou nos livros, nos ensinamentos, o professor traduz em forma prática. Então, ele é muito objetivo, ele é muito sintético, nos dá uma visão específica do processo evolutivo que nós temos que desenvolver agora no terceiro milênio. Por isso que a HPB, já na sua obra, no seu primeiro livro, ela dizia que iria vir um outro ser e daria continuidade ao seu trabalho. Muito bom. Deixa eu ver aqui mais para cima, que eu acho que tem uma pessoa aqui que ela fez uma série de perguntas. Foi o Jefferson. Esqueçam o gradualismo acadêmico. Entre 42 mil e 35 mil anos atrás, o planeta sofreu um grande reset sincronizado. O nosso irmão Jefferson Esmero, ele fala, eu li aí todas as informações, ele é um estudioso, né? Nosso irmão Jefferson é um estudioso, ele dá uma série de informações que eu não vou poder entrar em detalhe, porque são informações muito profundas, muito gigantescas, né?
Mas, então, o nosso irmão Jefferson ele estuda muito, né? E ele fala que devemos esquecer o gradualismo acadêmico. Evidentemente, o processo acadêmico ele restringe. Infelizmente, o processo acadêmico é importante, mas é importante pelo lado acadêmico, mas pelo lado espiritual ele restringe o entendimento. Né? Agora, o Jefferson, no terceiro milênio agora, a tendência é justamente fazer essa fusão do acadêmico com o espiritualista. Verdade? Então, no futuro, eu acredito que deve acontecer lá pelo ano 500, 2500, por aí, né? Evidentemente, os seres humanos que estiverem nas universidades já estarão recebendo ensinamentos ligados com a espiritualidade. Viu? Espiritualidade, né? Isso é muito importante. Né? E eu até brinco, né? É uma brincadeira que tem um sentido, né? Eu digo assim que vai chegar um tempo que vai existir um professor na universidade que vai ensinar a leitura acástica. Vai ter um professor que vai ensinar como fazer leitura acástica, né? Então isso é muito importante. Isso vai acontecer, né? Então, na espiritualidade, né? Inevitavelmente isso vai acontecer. É claro que nesse momento, então, a ciência iniciática vai estar agregada à ciência, vai se agregar à ciência acadêmica e vai formar um novo conjunto de conhecimento, originando para a humanidade uma ciência verdadeiramente exata, né? Daquilo que nós entendemos por ciência cósmica, né? Muito bem, professor. Ele realmente coloca muita coisa com uma capacidade histórica muito grande, né? Tem muita informação e não vai dar muita informação. Muita informação. O nosso irmão é muito estudioso, né? Parabéns para o nosso irmão. Como é? Nosso irmão, o nome dele? Nosso irmão. É Jefferson, professor. Nosso irmão Jefferson, parabéns pelo. Ele é um irmão muito estudioso, parabéns. Bom, eu vou ter uma colocação aqui do Guazelli. O maior saque contra o futuro será a descoberta do fim das doenças, que deve começar agora? Bom, o fim das doenças. O que é doença? É um processo kármico, né? Veja bem, pela ciência iniciada, nós sabemos, à medida que o indivíduo vai evoluindo, vai se libertando das suas mazelas, assim, internas, né? O processo de doença vai diminuindo, né? Então, um ser evoluído não vai ter doença, porque não vai ter um processo kármico em cima dele, né? É difícil a gente entender isso, muito difícil, né? Agora, é claro que as doenças serão eliminadas pelo processo evolutivo da humanidade, né? É algo muito difícil da gente entender, porque, veja bem, a gente pode até dizer, né? Quando o ser humano é infectado por uma bactéria, veja, que coisa impressionante. A gente trata dessa pessoa, dá antibiótico, tudo para ela se regenerar, mas a bactéria também está fazendo seu processo evolutivo, né? A bactéria, ela não está fazendo um mal, ela está fazendo o processo evolutivo dela. Só que no corpo humano provoca uma série de destruições e o ser humano, que é a doença, né? Mas são processos que se integram, evolutivos que se integram, né? Mas chega um momento em que o ser humano vai ter uma capacidade de ficar protegido do avanço bacteriano e também a degeneração dos cromossomos, da genética e assim por diante, e supera esse estágio de doença, né? Isso inevitável vai acontecer. Muito bom. Deixa eu ver. O Guazelli também coloca o quê? Ele diz o seguinte: por isso que não saio aqui do Brasil. Eu também não saio. Eu nasci no Brasil e vou continuar no Brasil até os meus últimos dias. A lei me colocou aqui, e vou ficar aqui até o fim. Tem uma colocação aqui também de riqueza da informação. Ele diz que 99% das pessoas não compreende Pietro Ubaldi, Helena Pletova Blavatsky, etc. São todos apóstolos de Jesus. Não é hora de falar aqui para não gerar colapso, né? Então, aliás, eu quero o nosso irmão riqueza de informação, né? Uma informação importante, que para mim foi muito importante, que eu conheci Pietro Baldi, né? Eu convivi com o Pietro Baldi quando eu tinha 16 anos, né? Eu fazia parte de um centro espírita no início, né? E o Pietro Baldi, nós fomos na casa. Eu estou contando essa história porque o Pietro Baldi é um espírito luminoso, né? E nós fomos lá na casa dele, jovens, né?
e convidamos o Petrobaldi para vir falar no nosso centro espírita para o jovem. Ele veio para nós e nos deu uma aula para nós maravilhosa do Petrobaldi. E os livros do Petrobaldi também eu lia na época, eu era jovem, lia, e até hoje eu tenho o Petrobaldi como referência, um ser extraordinário. Eu devo dizer que o Espiritismo relata que o Petrobaldi ele viveu com Francisco de Assis. Ele era um monge, ele teve a existência dele no passado, uma das existências dele foi junto com Francisco de Assis. Olha só a origem dele, né? Então é claro que 99%, agora, 99% não compreende. Essa cifra aí não é. O nosso irmão Riqueza da Informação não tá exagerando, não. É 99%. Né? Não compreende Petrobaldi, Helena Blavatsky, etc. São todos apóstolos de Jesus. Mas, é claro que cada um tem a sua limitação, né? Cada um tem o seu momento específico para entender. Nós todos deverão entender finalmente, né? Uma hora determinada. Né? Muito bom. E ele coloca também, não será em 2500, professor, ou será mais rápido? O quê? Eu acho que com relação a 3005, será? Não, veja bem, nós estamos aqui 2025, quer dizer, é claro que a gente pode prever que lá pelo 2500 a humanidade terá feito realizado uma evolução bastante específica, né? Não só, olha, vou dizer o seguinte, não só pela evolução da humanidade, como também pela retirada do joio. Veja bem, vamos deixar bem claro, não é só pela evolução da humanidade, pela retirada do joio. Hoje nós vemos no mundo inteiro uma coisa brutal, né? Você só olha, é depravação, uma degeneração das instituições, colapso de tudo, né? E degradação dos costumes, e corrupção, a gente vê isso, né? Violência, né? Isso vai terminar. Vai terminar como? Pelo transporte dessas almas para mundos primitivos. Então, a humanidade vai. Jesus já falava isso, né? Esses seres vão ser retirados para mundos primitivos e a humanidade, aqueles que ficam na humanidade como elite, vai tendo vai recebendo um ambiente cada vez mais puro, mais relativo ao terceiro milênio, né? Então isso vai acontecer. Por isso que eu digo, a nova civilização é irreversível. Isso vai acontecer. A pessoa diz, pode não acontecer. Não, vai acontecer. O professor já deixou escrito. Vai acontecer sim. Aqueles que não estiverem preparados não ficam na Terra. Aqueles que estiverem preparados ficam para continuar seu trabalho na nova civilização. Agora, quem vai, quem fica, quem é que sabe? A lei. A lei que sabe. Quem vai, quem fica, só a lei sabe, né? Só Deus sabe. Aí é outra história, né? Só para a gente finalizar com o Jefferson, professor, ele lembra que a mãe dele nasceu em 1º de janeiro de 1974, à meia-noite. Helena Blavatsky nasceu à meia-noite, o nosso mestre Henrique José de Souza à meia-noite, né? Jesus nasceu à meia-noite. Exatamente. Muitos seres, né, a gente vê na história deles, nasceram à meia-noite. É uma coisa impressionante, né? Esse relato, né? Coisa muito específica. Né? Parabéns pela Jefferson, né? Isso. A sua mamãe deve ser um ser muito especial. Parabéns. Parabéns. Deixa eu ver se tem mais pergunta. Não, o Catira só está mandando um recado para o Guazelli está mandando um recado para o Catira. Indica um livro da Cristina Cairo sobre gatos. É isso. Obrigado, Guazelli. A Olívia agradece. E o Davi está agradecendo. Muito bom. Assuntos da eubiose é muito legal. Eubiose, eu devo dizer assim, eu estou há muitos anos na eubiose, né? Eu dou aula para palestra há 30 anos, dei aula durante 30 anos, né? Então continuo até Deus me permitir que eu faça, né? Mas eu devo dizer que a eubiose é uma coisa extraordinária. Vale a pena a pessoa se dedicar, estudar. Os ensinamentos do professor são maravilhosos. Porque a base... Professor Henrique José de Souza. Henrique José de Souza. É porque a base é a ciência iniciática das idades, né, professor? E o professor ele foi também
nos revelando várias coisas em relação ao mundo atual, ao mundo que ele viveu, né? E dali foi delineando também como ficaria o período futuro. E Ele tem uma nos... coisa. Pode falar. Esses seres que vêm nos falar são seres do futuro, né? Você sabia? São seres do futuro. Jesus era um ser do futuro. Né? Então, nós somos seres do presente. Né? Então, o ser do futuro, ele vem no nosso ambiente viver o seu passado. O professor Henrique de Souza era um ser do futuro. A evolução dele é do futuro. Mas ele veio viver o seu passado, que é o nosso presente. Que é o nosso presente. Então, tanto que o professor Henrique de Souza dá uma definição de ocultista. Né? Ele diz o seguinte, olha, não tem essa definição em nenhum lugar nenhum, nunca li essa definição em lugar nenhum, isso é do professor. O professor fala assim, ocultista é aquele que vive o futuro da sua raça. Né? Ocultista é aquele que vive o futuro da sua raça. Então, é aquele que entende as coisas muito além do seu tempo. Né? Então, é assim. Bom, professor, o tempo passou, eu até nem percebi. Eu vou passar uns recados. Eu vou passar uns recados. Eu quero falar sobre o Espaço Shakti Nova Era, um centro de terapias holística. Tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver passeando por São Lourenço, o endereço está aí, faça uma visita. É Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, Minas Gerais. Para mais informações, pode ser por telefone e também por via WhatsApp. O telefone está aí, o número é prefixo 35 de São Lourenço e o número é 997566874. Aí também está o endereço do Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial nos departamentos da Eubiose de Brasília, de Juiz de Fora, 2 endereços em São Paulo, no departamento da Eubiose do Sumaré e de Santana. Prestigie. Lembrando sempre que aqui, todo sábado, no mesmo horário, às 20h40, temos o programa do professor Walter Teixeira de Andrade, Projeto de Iniciação. Todo sábado, às 20h40, com seus colunas Gilberto Cartilha e Carlos Nascimento. Eu quero falar também sobre a série Peregrino, né? A Sociedade Brasileira de Eubiose lá do Sumaré já teve início as suas aulas agora no dia 5 de março, mas quem tiver interesse, dá tempo de pegar ainda a sequência de matérias, de aula, então é só entrar em contato com o Departamento da Eubiose do Sumaré, que tem seu endereço na Rua Paracuê, 188, Sumaré, São Paulo, que fica perto da Estação Vila Madalena. Para mais informações, o telefone está aí, é 11 99112 1707. E também já começou as aulas lá no Departamento da Eubiose de Santana, né? Departamento de Santana tem também a sua série Peregrino, presencial. Então, quem tiver interesse, toda segunda-feira, às 20 horas, é só aparecer na Rua Conselheiro Saraiva, 538. É toda segunda-feira, às 20 horas. Então, faça contato sobre a sua inscrição, matrículas abertas, já estão abertas, e o telefone para mais informações está aí, é 11, prefixo de São Paulo, número é 99653-9000. Curso presencial da série Peregrino no departamento de Santana. Bom, os recados são esses, professor, o tempo realmente passou muito rápido, eu nem percebi. O Guazelli coloca... O pessoal está agradecendo, professor. A Lailane, né, Araújo está colocando gratidão pelos ensinamentos. O Guazelli coloca: esta guerra é uma separação. Todo mundo agradecendo aí os ensinamentos. E a Ana Cristina, é muito bom estar com vocês em mais um encontro. Obrigada pela dedicação. Um abençoado domingo a todos. Boa noite a todos, né? E o Guazelli, obrigado. Boa noite a todos. E é isso, professor. O tempo passou, foram muita informação muito bacana que o senhor trouxe aqui hoje para a gente, século XVIII, XIX e XX, né?
E estamos no século XXI, né, professora? Chegou o momento de a gente realizar, né, tudo que tem que ser feito aí para que essa era de Aquário entre com muita saúde, paz e prosperidade, sem guerra para todos. Isso. Né? Então é isso, pessoal. Eu quero desejar a todos um bom final de sábado, um bom domingo e até o nosso próximo sábado, nosso próximo encontro aqui com o professor Walter Teixeira de Andrade, Projeto Iniciação. É com você, Gilberto. Boa noite. Isso aí, pessoal. Um bom restante de sábado para todo mundo. Tenham um ótimo domingo. Aproveitem bem o final de semana e próximo programa estamos aqui de volta. Tá certo? Então, não esqueçam, anotem aí. Esperamos vocês e até lá. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma felicidade, uma honra muito grande estar aqui todos juntos. Né? Estaremos juntos aqui no próximo dia 7, né? Hoje é dia 14, será dia 14, né? Próximo sábado. E muita luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus.